Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui pra gente continuar a história da Bela e a Fera. Tá um friozinho hoje, né? Bom pra fazer aquela leitura embaixo do cobertor. Mas aí eu achei que não ia ficar muito bom no vídeo o cobertor, então eu vesti um casaco mesmo, tá? Nós terminamos a explicação do príncipe, né? Que estava contando pra Bela a sua história, como é que ele foi parar no corpo da fera e por que tudo aquilo aconteceu. Né? Nós vimos nesse discurso que muitas coisas que aconteciam no castelo, que ela via no castelo, foram explicadas ali. Agora a gente vai adentrar, então, na terceira e derradeira parte da história, tá? E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente com esse casal, tá bom? Agora de príncipe e princesa. O príncipe terminou seu relato a Bela e ia lhe responder quando sua fala foi abafada pelo som de vozes estrepitosas e instrumentos marciais, que, não obstante, não sugeriram nada de sinistro. Os dois puseram a cabeça para fora da janela, e a fada e a rainha, de volta de seu passeio, fizeram o mesmo. Todo aquele fragor anunciava a chegada de um homem, que, pelo aparato que o cercava, era um rei. Da escolta que o acompanhava e de sua própria pessoa, emanava um ar de majestade que não desmentia a magnificência do seu séquito. Esse imponente monarca, embora não estivesse mais em seus verdes anos, mostrava que tivera poucos à sua altura na primavera de sua vida. Era seguido por 12 guardas e por alguns cortesãos em trajes de caça que pareciam tão admirados quanto seu senhor ao se verem num castelo desconhecido. Foram-lhes prestadas as mesmas honras que teriam recebido em seus próprios domínios, e tudo por criaturas invisíveis, pois ouviam-se gritos de alegria e fanfarras, e não se via ninguém. A fada, ao vê-lo entrar, disse à rainha: "Este é o rei seu irmão e pai de Bela, o qual ignora o prazer que terá de encontrá-las aqui. Ficará ainda mais satisfeito na medida em que, como a senhora sabe, ele pensa que a filha morreu há muito tempo. Ainda sente falta dela, bem como da esposa, de quem conserva uma doce recordação." Tais palavras só fizeram aumentar a impaciência da rainha e da jovem princesa em saudar o monarca. Chegaram ao pátio no exato momento em que ele apeava de sua montaria. Sem as reconhecer e sem desconfiar que fossem se apresentar à sua pessoa, não sabia que tratamento lhes dar, nem que termos empregar, quando Bela, atirando-se aos seus joelhos, enlaçou-os, chamando-o de pai. O monarca ergueu-a e, abraçando-a carinhosamente, pareceu não compreender por que ela o chamava daquela forma. Supôs tratar-se de uma princesa órfã e oprimida, que vinha lhe implorar proteção e só usava termos afetuosos para obter o que pedia. Preparava-se para lhe dizer que faria tudo o que estivesse ao seu alcance, quando reconheceu a rainha, sua irmã, que, abraçando-o por sua vez, apresentou-lhe seu filho. Ela não lhe relatou parte da dívida que tinham com Bela e não lhe escondeu a pavorosa aventura que acabava de terminar. O rei enalteceu a jovem princesa e quis saber seu nome, quando, interrompendo-o, a fada lhe perguntou se era preciso dizer o nome de seus pais, ou se ele já não conhecera alguém cuja espantosa semelhança com ela bastasse para descobrir por si só. A julgar pelos seus traços, ele respondeu, olhando-a fixamente e sem conseguir reprimir algumas lágrimas: "O parentesco que ela me atribuiu me é legitimamente devido. Contudo, apesar desses indícios e da emoção que sinto ao vê-la, não ouso me gabar de que seja minha filha, cuja morte chorei após terem me apresentado provas irrefutáveis de que fora devorada por feras selvagens." Por outro lado, continuou, considerando-a novamente: "Ela assemelha-se espantosamente à terna e incomparável esposa que a morte me arrebatou. Como seria doce rever o fruto de um matrimônio abençoado, cujos elos foram rompidos." "Sua Majestade está no seu direito", replicou a fada. "Bela é sua filha.
As circunstâncias de seu nascimento não são mais segredo aqui. A rainha e o príncipe sabem quem ela é. Convoquei Sua Majestade unicamente para dar a notícia. Mas este não é um lugar apropriado para narrar essa aventura em detalhe. Entremos no palácio. Ali o senhor repousará um pouco e, em seguida, contarei o que deseja saber. Após a alegria de reencontrar uma filha tão bela e virtuosa, tenho outra novidade para Sua Majestade, a qual não se mostrará menos sensível. O rei, acompanhado da filha e do príncipe, foi conduzido pelos pajens macacos aos aposentos que a fada lhe destinara. Nesse ínterim, a inteligência autorizou as estátuas a falarem do que haviam testemunhado. Como seu destino despertara a compaixão da rainha, a fada quis que fosse por mãos dela que sentissem a doçura de rever a luz. Entregou-lhe sua varinha e ensinou-a a descrever com ela 7 círculos no ar e articular naturalmente. Voltem à vida, seu rei está salvo. Todas aquelas figuras inertes então se moveram e começaram a andar e agir como antes, não se lembrando senão confusamente do que lhes havia acontecido. Após essa cerimônia, a fada e a rainha retornaram para junto do rei, a quem encontraram conversando com Bela e o príncipe. Acarinhava-os alternadamente, sobretudo a filha, a quem perguntou inúmeras vezes como escapara dos animais ferozes que a tinham levado, esquecendo-se de que ela já lhe respondera que não fazia ideia e ignorava inclusive a verdade a respeito de seu nascimento. O príncipe, por sua vez, falava sem ser ouvido, repetindo incansavelmente os favores que devia à princesa Bela. Queria inteirar o monarca da promessa que a fada fizera de lhe dar sua mão e pedir que ele não recusasse seu ilustre consentimento àquela aliança. Essa entrevista e os afagos foram interrompidos pela chegada da rainha e da fada. O rei transbordava de felicidade por encontrar a filha, mas ainda ignorava a quem devia aquela bênção. A mim, esclareceu a fada, e só eu posso lhe explicar a trama. Não limito minha generosidade a esse relato. Tenho outras boas novas a anunciar. Assim, grande rei, pode assinalar este dia como um dos mais venturosos de sua vida. Os demais, sabendo que a fada se preparava para falar, fizeram um silêncio respeitoso, demonstrando todo o seu interesse. Correspondendo à expectativa, eis a história que ela contou ao rei. Bela e o príncipe talvez sejam os únicos aqui que desconhecem as leis da ilha bem-aventurada. É a eles que vou explicá-las. É facultado a todos os habitantes dessa ilha, inclusive ao rei, consultarem apenas seu coração quanto à pessoa que cada um deve desposar, a fim de que nada se oponha à sua felicidade. Foi em virtude desse privilégio que Sua Majestade elegeu uma jovem pastora, a quem conheceu durante uma caçada. Seus encantos e sua sabedoria o fizeram julgá-la digna dessa honra. Outra qualquer, até mesmo senhoritas da alta nobreza, teria aceitado com alegria e sofreguidão o título de sua amante, mas a virtude dessa pastora a fez desdenhar tal oferta. Sua Majestade elevou-a ao trono e colocou-a numa posição que sua origem modesta jamais permitiria almejar, mas que ela merecia pela nobreza de seu caráter e a pureza de sua alma. De certo, o senhor se lembra de que sempre teve motivos para se alegrar com sua escolha. A graça, a simpatia e ternura que ela sentia pelo senhor igualavam os encantos de sua pessoa. Mas Sua Majestade não teve muito tempo para desfrutar de sua companhia. Após tê-lo feito pai de Bela, o senhor viu-se obrigado a uma viagem às fronteiras do reino, a fim de conter um movimento revoltoso. Nesse intervalo, perdeu sua querida esposa, o que o atingiu imensamente, pois a ternura que seus encantos haviam lhe inspirado aliava-se à mais perfeita estima por suas raras qualidades. Apesar de sua juventude e da educação rudimentar que a origem lhe proporcionara, Sua Majestade a julgou dotada de um grande discernimento, e seus mais hábeis cortesãos ficaram admirados com os sábios conselhos que ela lhe dava e os expedientes que usava para fazê-lo triunfar em todos os seus planos.
ouvir aquele relato, o rei, que ainda não vencera sua dor e para quem a morte dessa digna esposa continuava presente, não escondeu sua emoção, e a fada, notando que suas palavras o comoviam, disse-lhe: sua sensibilidade é uma prova de que merece essa felicidade. Não quero insistir numa recordação que de certo o entristece, mas é meu dever comunicar-lhe que aquela pastora era uma fada e minha irmã. Informada de que a Ilha Bem-Aventurada era um país encantador, conhecendo suas leis e a brandura de seu governo, ela teve vontade de visitá-la. Usou como disfarce, para desfrutar um pouco da vida no campo, um simples traje de pastora. Foi quando a conheceu. Sua graça e juventude o tocaram. Ela quis saber se sua majestade possuía tantos encantos no espírito quanto ela via em sua pessoa. Ela confiava na condição e nos poderes de fada, que a protegeriam, se ela julgasse oportuno, de seus assédios, supondo que estes beirassem a inconveniência, e, na eventualidade de disfarce que ela usava, fazê-lo presumir que o senhor poderia faltar-lhe com o respeito, sem maiores consequências. Não temia, em absoluto, os sentimentos que sua majestade podia lhe inspirar, e persuadida de que a virtude bastava para protegê-la das armadilhas do amor, atribuía o que sentira pelo senhor à simples curiosidade de saber se ainda havia na terra homens capazes de amar a virtude desprovida dos ornamentos fúteis que a tornam mais brilhante e respeitável ao vulgo do que o seu mérito intrínseco, e cujas seduções funestas induzem frequentemente a dar seu nome aos vícios mais abomináveis. Cultivando tal ilusão, em vez de hospedar-se em nossa estalagem comunitária, como era seu plano inicial, preferiu alojar-se numa pequena cabana que mandara construir na solidão em que a encontrou, na companhia de uma figura espectral que representava sua mãe. As duas pareciam viver do produto de um pretenso rebanho que não temia os lobos, não passando, na verdade, de gênios disfarçados. Foi nesse local que suas atenções se voltaram para ela e produziram todo o efeito que o senhor podia desejar. Faltaram forças a ela para recusar a coroa que lhe ofereceu. Sua majestade sabe agora a dívida que tinha com ela, enquanto julgava ser ela quem lhe devia, equívoco que o satisfazia. O que lhe conto agora é uma prova irrefutável de que a ambição não influiu no consentimento que ela dava a seus desejos. O senhor não ignora que consideramos os maiores reinos como presentes que distribuímos a quem bem nos apraz. Mas ela apreciou seu nobre gesto, e julgando-se feliz por se unir a homem tão virtuoso, sem refletir sobre o abismo em que iria se precipitar, firmou esse compromisso. Pois nossas leis proíbem expressamente toda aliança com aqueles que não dispõem dos mesmos poderes que nós, sobretudo antes de atingirmos certa idade, que nos dá o privilégio de ter autoridade sobre as outras e de gozar igualmente o direito de presidir. Antes disso, permanecemos subordinadas às nossas veteranas e, para que não abusemos de nossos poderes, só temos autorização para agir em benefício de uma inteligência ou de um sábio, cujo conhecimento seja pelo menos equivalente ao nosso. É verdade que após esse período temos liberdade para firmar a aliança que desejarmos, mas é raro usarmos esse direito, e quando isso acontece é sempre um escândalo na ordem, que só raramente recebe tal afronta. As que fazem isso são em geral anciãs, que pagam caro por tal extravagância, pois se unem a rapazes que as desprezam, e embora não sejam diretamente punidas, o são de forma indireta, pelos maus modos de seus esposos, de quem não tem permissão para se vingar. Esta é a única pena que lhes impomos. Os dissabores que costumam suceder às loucuras que elas cometeram as dissuadem de revelar nossos grandes segredos aos profanos, de quem esperavam respeito e atenções. Minha irmã não se encaixava em nenhum dos dois modelos. Dotada de todas as qualidades propícias a se fazer amada, ainda não alcançara a idade requerida. Mesmo assim, consultou apenas o seu coração e se aventurou a conservar sua união em sigilo, no que teve êxito durante certo tempo. Raramente investigamos o que fazem as fadas ausentes. Cada uma cuida dos seus assuntos e nos espalhamos pelo mundo para fazer o bem
ou o mal segundo nossas inclinações, sem qualquer obrigação de prestar contas de nossas ações em nosso retorno, a menos que tenhamos nos comportado de maneira escandalosa ou que uma fada benevolente, com pena de algum infeliz injustamente perseguido, preste queixa. Em suma, é preciso acontecer alguma coisa incomum para podermos consultar o livro geral, no qual nossas ações são gravadas quando se desenrolam. Afora isso, temos a obrigação de comparecer à Assembleia Geral 3 vezes por ano. E, como viajamos muito rapidamente, a sessão não costuma durar mais de 2 horas. Minha irmã tinha a obrigação de esclarecer o trono. É como chamamos essa tarefa, quando necessário. Nessas ocasiões, ela preparava para Sua Majestade uma caçada num local distante ou uma viagem recreativa. E depois que o senhor partia, fingia sentir algum mal-estar a fim de poder trancar-se sozinha em seu gabinete, alegando precisar escrever ou repousar. Ninguém descobriu, nem em seu palácio, nem entre nós, o que ela tinha tanto interesse em esconder. Isso não foi mistério para mim. As consequências eram perigosas. Apontei-as para ela. Mas ela o amava demais para se arrepender do passo que dera. Planejou, inclusive, justificar-se aos meus olhos, exigindo que eu o visse. Sem adulação, Majestade, confesso que, por um lado, seu aspecto me fez aprovar inteiramente a fraqueza de minha irmã. Por outro, aumentou o zelo com que eu tentava escondê-la. A infração permaneceu oculta ao longo de 2 anos, mas finalmente foi descoberta. É nosso dever distribuir certo número de dádivas a todo o universo, das quais temos que prestar contas em seguida. Quando chegou a vez de minha irmã se pronunciar, ela insinuou que limitara suas boas ações ao perímetro da Ilha Bem-Aventurada. Essa atitude foi criticada por um grupo de fadas mal-humoradas, o que fez com que nossa rainha indagasse a razão de minha irmã ter limitado seu espírito benfeitor àquela ínfima parte da terra, uma vez que não havia como ignorar que uma jovem fada tinha o dever de viajar muito para revelar ao universo nosso poder e nossa vontade. Como essa lei não era nova, ela não tinha motivos para reclamar, nem pretexto para se recusar a obedecer. Prometeu comportar-se. Contudo, a impaciência de revê-lo, o medo de que sua ausência fosse notada no palácio e a impossibilidade de agir secretamente no trono não lhe permitiram afastar-se o tempo suficiente e suficientes vezes para cumprir esse dever. E na assembleia seguinte, ela mal pôde provar que estivera 15 minutos ausente da Ilha Bem-Aventurada. Irritadíssima, nossa rainha, a fim de impedi-la de continuar a violar as leis, ameaçou destruir aquela ilha. Isso deixou minha irmã de tal forma transtornada que até a menos clarividente das fadas percebeu o quanto aquela ilha fatal importava para ela. Aquela agitação fez com que a fada má que transformou o príncipe aqui presente num monstro desconfiasse que, abrindo o grande livro, nele encontraria um motivo grave que a autorizaria a abrir seu baú de maldades. É aqui, exclamou ela, que a verdade será descoberta e que iremos saber efetivamente como ela se comportou. Gente, eu vou parar agora. Já ficou bem longa essa leitura, tá? Mas aí a gente tá vendo agora outras explicações, né? Outros destrinchamentos dessa história. A gente vai ver na próxima leitura apenas o que foi que aconteceu com essa fada que escondia tanto das fadas quanto do marido quem ela de fato era e por que a Bela saiu dos braços do pai, da mãe, né? E foi levada para outro lugar. Beijo e até a próxima.